Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre os crimes cibernéticos ou crimes virtuais, não é? Qual o conceito, como isso é importante dentro da análise forense. É importante a gente entender esses conceitos, porque muitas vezes o trabalho tem que se pautar nesse entendimento, não é? Então, vamos conhecer nesta etapa o que são os crimes virtuais, como eles são definidos, que são crimes de meio, quais as leis, e aí o exemplo da lei Carolina Dickmann, né, envolvidas com o assunto, e a existência de crimes virtuais como serviço. Vocês sabiam que existe aí na internet diversas ferramentas disponíveis e diversos meios de se contratar, inclusive, crimes virtuais? Então, esses vão ser os aspectos que nós vamos abordar nesse encontro e nessa aula. Para a gente começar, então, o tema, vamos trazer aí o conceito exatamente do que são crimes virtuais, né? Originalmente, a perícia computacional surgiu como um ramo da ciência forense dedicado a investigar os crimes virtuais. O que a gente quer trazer nesse exato momento de reflexão? Quando se falava em perícia computacional, você imaginava investigar somente um ataque cibernético ou um crime que tivesse sido cometido com a ferramenta do computador, né? Mas com o passar do tempo, a gente começou a perceber que o uso da perícia forense computacional, independente do tipo de crime, era um recurso bastante válido, né? De modo que um crime de homicídio, vamos assim dizer, pode dar encaminhamento a uma perícia computacional forense. Por exemplo, a partir da investigação do telefone celular da vítima ou de um provável suspeito, de modo que quando a gente fala da perícia computacional forense, nós não estamos falando dela trabalhando somente associada a crimes virtuais propriamente ditos. Apesar do que, conforme vocês vão ver na sequência aí, na maioria das vezes não há nada de novo no conceito ou na tipificação desses crimes virtuais, já que o computador funciona apenas como um instrumento ou como um meio para cometimento desses crimes aí. Então, pessoal, a gente diz, na verdade, que crimes virtuais são crimes de meio. O que isso quer dizer? Eles não se caracterizam, não se enquadram numa modalidade nova ou especial aí do ordenamento jurídico. Não é um tipo penal novo, não há uma tipificação de crime, exceto em casos particulares, nós vamos destacar aqui, né? Ou não há um código penal especial, vamos dizer assim, né? Simplificando bastante os conceitos do direito, para tratar especificamente de crimes virtuais, né? De modo que a gente diz, então, que a materialização da consulta do crime é virtual, mas o seu cometimento, não. Não é? O que acontece é que o computador acaba funcionando, ou o celular, como um instrumento para cometimento desses crimes, né? Então, os crimes virtuais não definem uma nova prática, um novo tipo, mas somente um local para o cometimento desses crimes que muitas vezes já existem no mundo real. Então, vamos dar um exemplo aqui. Crimes de calúnia, difamação e injúria, que acontecem a todo momento aí nas redes sociais, né? Só mudou o meio, o instrumento ou o local, já são crimes tipificados aí no ordenamento jurídico. Crimes de ameaça, o crime de furto de dados, que seria utilizar dados de conta bancária para desvio de dinheiro, né? Ou mesmo o crime de pedofilia, que no caso aí, com alterações posteriores da Lei 11.829, acabou ganhando um complemento aí que fala ou prevê o cometimento desse crime por meio de sistema de informática ou por meio de computador, né? E aqui uso a palavra sistema de informática para que a lei possa abranger aí diferentes circunstâncias, né? Outros tipos de crime que podem se tornar virtuais nos termos que a gente está dizendo: violação de direito autoral, tráfico de drogas, incitação ao crime, formação de quadrilha, de modo que, na grande maioria dos casos, o computador acaba sendo somente um instrumento ou um meio para cometimento desses crimes, né? E aqui um exemplo que foi muito comum aí no ano de 2019,
que é de sextortion, ou extorsão sexual, no qual as pessoas começaram a receber mensagens dizendo que tinham vídeos de um suposto hacker, dizendo que esse hacker possuía vídeos com conteúdos íntimos e que se a pessoa não fornecesse um pagamento em bitcoins, que esses vídeos seriam divulgados e que tinham dados pessoais da pessoa, enfim. E aí tentando, por meio desse instrumento, obter dinheiro como recompensa por essa prática de extorsão, que é uma prática antiga, é um crime antigo que só ganhou essas particularidades aí na forma do seu cometimento através do meio virtual. Muito bem. Vou trazer para vocês agora um pouco sobre essa lei Carolina Dickmann, que ficou famosa e acabou sendo promulgada aí no ano de 2012, que fez uma alteração no Código Penal para incluir aí características específicas a esse código relacionadas aos delitos informáticos, né, aos crimes informáticos. Então, essa lei trouxe a previsão aí de algumas circunstâncias bem características, que é a invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação do serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, que, na verdade, isso aqui está querendo dizer sobre os conhecidos ataques de negação de serviço, não é? Ou interrupção do fornecimento de um serviço, falsificação de documento particular ou falsificação de cartão, clonagem de cartão de crédito, especialmente cometida aí e prevista ou acrescentada por essa lei no Código Penal, com previsões específicas para situações de crimes virtuais ou informáticos, né? E aí, gente, uma questão muito interessante e importante é que, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos na intenção de combater esses crimes, desenvolvimento, aprimoramento, inclusive de jurisprudências, que são, na verdade, o conjunto de julgamentos já realizados aí, de decisões a respeito do tema, na medida em que ele se evolui, né? Apesar de todos esses esforços, os crimes virtuais acontecem e são comercializados na web como um serviço. Então, na preparação dessa aula e na pesquisa do assunto, para trazer exemplos para vocês, encontrei um fórum onde um hacker, então, dizia e anunciava a seguinte questão: ó, entre em contato com todos os tipos de hacker, grupos de profissionais na Europa, Ásia, oferecendo serviços de contas de banco, Facebook hacker, WhatsApp hacker, website ataque, banco de dados, senhas, WordPress, enfim, uma série extensa de serviços que efetivamente são comercializados na Deep Web e às vezes na internet comum mesmo, não é? E esse é o fornecimento aí de hacker como um serviço, de crimes virtuais como um serviço, motivo pelo qual só reforça a importância dos estudos que nós e vocês estão fazendo sobre segurança cibernética e perícia forense. Para a gente concluir esse tema, então, gente, a gente volta ao conceito inicial e fecha com a ideia de que crimes virtuais são crimes comuns, são crimes que, na verdade, se denominam crimes de meio, porque, na sua grande maioria das vezes, tem o computador ou a internet como um instrumento. Não há nada de especial, não é? E fecha reforçando o último slide da existência aí de hackers vendendo os crimes, diferentes tipos aí de crimes na internet, como um serviço disponível aí a quem quiser e tiver interesse em pagar bitcoins por isso. Para a próxima aula, vamos falar então dos tipos e funções do perito, não é? Qual a diferença do perito criminal para o perito judicial, para o assistente técnico, os diferentes peritos, como que cada um deles atua, qual o escopo de trabalho, não é? Vamos detalhar então aí na próxima aula como é o trabalho de cada um desses tipos de perito e quais as classificações nós temos então para esse trabalho do perito.